utilidades. Ou ele vai para o próximo período, para eu pagar débitos de imposto, débitos correntes, se eu achar que minha operação vai virar de credora para devedora, ou eu vou ter que ir junto ao fisco, né? Junto ao comitê gestor, se for um crédito de IBS, e junto à Receita Federal, se for um crédito de CBS, pedir o ressarcimento desse saldo credor. Na legislação está de que esse pedido vai ser analisado entre 30 e 60 dias, tá? Se você está em programas de conformidade, eles vão analisar até 60, senão eles vão até 30, senão eles vão te devolver em 60 dias na regra geral. Então, a gente tem de caixa nesse sentido. Mas hoje a gente também já passa por essa situação até de forma pior, porque se a gente acumula crédito, a gente tem mais dificuldade de compensar, né? Se você acumula crédito de PIS/COFINS, você tem que compensar com IR, e aí tem algumas peculiaridades. Então, para alguns setores, essa questão pode melhorar, para outros setores pode piorar, mas o que a Receita garante aí, vamos ver se é verdade mais para frente, é que esse regime de restituição vai se tornar muito mais fluido, tá? Paty, pode ir para o próximo aí, por favor. Hugo, quer falar sobre reflexos para o Simples ou sigo aqui? Posso falar, Francis? Manda ver. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a presença de todo mundo. Sou Hugo aqui, né? Faço parte do comitê. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o reflexo no Simples Nacional, né? Então, atualmente no modelo do Simples, né? Quando uma empresa do lucro real, ela contrata serviços de Simples, ela tem a possibilidade de recuperar, né? Crédito de PIS e COFINS numa alíquota de 9,25, tá? Então, a alíquota do Simples Nacional, no geral, ela já é um pouco mais baixa, né? Por conta do regime específico e particular deles. Então, já recolhem os tributos todos numa guia única, né? De forma consolidada. Só que há essa permissividade da legislação de tomar o crédito de 9,25, tá? Só que com a entrada agora do CBS em 2027, há uma mudança nessa figura, né, do tributo ali federal. E a gente vai acabar tendo duas figuras transitando pelo Simples Nacional. Tem uma aqui, o Simples Nacional, de fato, ele não muda nada, ele continua, né, recolhendo por uma guia única todos os tributos, tá? Em alíquotas reduzidas. E para esses cenários, o comprador ele tem direito ao crédito do IBS e CBS recolhido de fato, né? Então, ele vai cair numa faixa específica, né? Na faixa de 2 milhões, e tem ali uma alíquota de 14,30. No percentual de 14,30 vai ter as alíquotas ali dentro de CBS e IBS. E aquele valor específico dentro daquelas alíquotas vai ser o que o comprador tem a possibilidade de ser recuperado o crédito, tá? Esse é um modelo que o Simples Nacional não continua da mesma forma que ele já é atualmente. Só que tem uma novidade que trouxe a legislação, que é o Simples Nacional ele pode optar pelo regime normal de IBS e CBS. Ele optando por esse regime normal de IBS e CBS, ele pode também tomar créditos desses tributos, né? E aí, qual é a vantagem para o Simples Nacional nesse cenário? A vantagem é que ele podendo tomar crédito de PIS e COFINS, crédito de IBS e CBS, acaba que o custo dele também pode ser diminuído, né? Então, na verdade, o Simples Nacional ele tem que avaliar essa possibilidade, verificar se é, de fato, interessante para ele e ele podendo contribuir com um preço mais competitivo dentro do mercado. E também para quem contratar o serviço de um Simples Nacional que está no regime híbrido, né, que está dentro do regime regular da IBS e CBS, ele pode também tomar o crédito na sua totalidade. Tá? Então, tem essa diferença e, de fato, ali, o Simples Nacional tem que bem avaliar o que ele vai se escolher e também, como comprador, entender se, de fato, ali, né, na conta que vai ser feita entre, no caso, o seu preço líquido e a despesa que você vai ter efetivamente, igual a gente mostrou em alguns exemplos ali, identificar qual que é o mais vantajoso. Então, às vezes, contratando um modelo híbrido acaba sendo mais vantajoso e talvez contratando no modelo do Simples Nacional, no modelo regular, você também tenha uma certa vantagem. Então, de fato, tem que fazer uma continha, né, botar na ponta do lápis para identificar a vantagem de escolher o seu fornecedor ali no enquadramento do Simples Nacional, tá bom? E esse modelo híbrido, né, Hugo? Ele é muito interessante, né, quando a gente olha o Simples, foi justamente para garantir a competitividade, né? Senão, de fato, as empresas que são enquadradas no Simples, elas
tenderiam ou poderiam a não ter mais eficiência tributária dentro desse novo modelo. Então, aqui a sugestão, né, o olhar aqui é onde que você se localiza dentro da sua cadeia de valor, né? Por óbvio, se você fica no meio da cadeia, aí de fato faz sentido você observar quais são os itens que você teria potencial crédito e fazer esse balanceamento. Se vale a pena, né, na conta do IBS-CBS, você optar pelo seu regime regular. E aí e até o que traz aí de alavanca, né, para essas empresas justamente que estão no Simples, elas poderem fazer essa opção semestral, né? Então você pode ter determinada operação, projeção de alguma operação, sei lá, para o segundo semestre. Então você tem a possibilidade de optar para esse modelo, né, de cálculo, né, de IBS-CBS para determinado período, para determinado semestre, e no semestre seguinte você se restabelecer totalmente no Simples, né? Voltar para as alíquotas reduzidas, tá? Nesse modelo. Então, essa adequação, né, que a lei procurou trazer aí também para equalizar também o modelo de regime normal, né, usual, com esse modelo de alíquotas reduzidas que é do Simples Nacional. Você quer falar um pouquinho do split? Qualquer coisa você me complementa. Tá bom. A gente vai falar aqui um pouco do split payment, né? O tão falado split payment. E a gente trouxe aqui 2 exemplos, né? O split, vamos chamar de inteligente, e o split super inteligente, né? Então, a gente simulou aqui algumas operações para poder demonstrar a forma que ele vai funcionar, né? E no split inteligente, ele acaba acontecendo uma operação, né? E no caso, no pagamento dessa operação, o split ele já reconhece o valor que, de fato, ele deve ser direcionado ao fornecedor e o valor direcionado ao CBS-IBS, né, o Comitê Gestor e Receita Federal. Então, já faz essa segregação no momento do pagamento. Só que qual é a questão aqui do split inteligente, tá? Ele não consegue enxergar os créditos que, de fato, aquele fornecedor detém, tá? E aí, o que acontece? Ele acaba retendo o valor total da operação, tá? Que é os 26.500 aqui no nosso cenário. Só que depois, né, como está sendo veiculado aí em algumas entrevistas que eles estão dando, é que caso ele vai conseguir identificar esses créditos dentro de 3 dias. Então, dentro de 3 dias, ele vai verificar se tem crédito ou não e ele vai devolver o valor que acabou sendo retendo a mais. Então, um prazo no split inteligente, né, que eles estão chamando de split offline, é que eles consigam retornar os valores que sejam retidos a maior, vamos chamar assim, devolver ao fornecedor, tá? Com já no caso do split super inteligente, essa questão da consulta offline, ela vira uma consulta online, né? Então a consulta ela está ali sempre em tempo real. Então quando há esse pagamento, né, os 126 mil, já é consultado ali o comitê gestor e também a Receita Federal para identificar se há créditos ou não daquele fornecedor. Havendo esse crédito, já há uma dedução do valor que vai ser retido pelo governo. Então, nesse novo cenário, ele tem 126 mil ali, né? Ele consegue identificar que há 10 mil de crédito junto ao comitê gestor e a retenção fica apenas em 16.500. E aí o valor que o fornecedor recebe já é um valor um pouco maior, é 110 mil, porque ele consegue ali, né, visualizar e acessar essas bases dentro da Receita Federal e do comitê gestor. Esse é o cenário ideal, o melhor, né? E assim, empresas que tenham saldo credor, né? E que o governo e que a Receita Federal, né, vem perseguindo junto com as instituições bancárias, né, que são parceiras. Assim, o primeiro ponto, né, para o split payment, né, dar certo, a gente depende das instituições financeiras, né, dos bancos, né, porque eles é que vão ser, vem dizer, os guardiões, né, dos créditos e dessa comunicação com o governo, né. E aí tem um outro split, né, que é o simplificado, que é via carga estimada, ainda está sendo regulado, né, ainda não tem ainda as alíquotas que de fato vão ser operadas, mas isso é muito mais para o varejo, né? Então, naquelas operações que a gente tem um volume muito grande, acaba se tendo ali uma carga estimada por operação para poder de fato e por segmento para poder de fato já recolher o tributo ali no momento do pagamento. E depois, né, de 1 ou 2 dias depois, ele vai, de fato, ali identificar, calibrar o que, de fato, deveria ter sido recolhido e fazer essa questão também da devolução, né? Mas isso ainda está sendo discutido, ainda está sendo avaliado, mas a questão mais é a carga estimada por conta do varejo e por conta da volumetria, tá?
E quando a gente olha aqui, né, para as nossas operações aqui, né, para esse grupo, a gente está falando justamente, são os dois modelos ali que nós destacamos, né, que com o split, que é o split inteligente, né, que é o chamado offline, ou o split super inteligente, que é justamente para as operações B2B, tá? E que aqui, inclusive, né, é o que é perseguido pelo governo. Eles têm uma previsão de entrada em 2027, a gente não sabe se vão ser todos os setores ou alguns setores. Como eu comentei, ele depende do desenvolvimento da Serpro, juntamente com o Bacen, enfim, com as instituições bancárias, elas têm total interesse. E por que que os bancos eles têm total interesse? Por uma questão de opção pelo comprador. Então, se eu trabalho com um banco que tem o split payment, por óbvio, eu vou querer já utilizar o split para ter direito a esse meu crédito, entendeu? Para garantir o crédito dentro da minha operação. Então, é muito dessa lógica que vem sendo discutida e vem sendo veiculada, né, pelo governo, juntamente com os bancos, para garantir que haja essa atração. E aí, lembrando, o modelo da reforma tributária, ele só funciona se ele tiver o split payment, né? Porque todo o modelo justamente é com a tributação no destino e após essa incidência final no destino, que você tem todo esse pagamento efetivamente, né, a entrada desses recursos para o Estado e para os municípios, né? E quando a gente olha esse modelo do split, ele só trabalha com 3 tipos de arranjo, né? Que é o boleto, que é um boleto também que vai ser super inteligente, por operação, com detalhamento da nota fiscal do XML, transferência TED ou TEF TFE, e também PIX, né? Então, todos esses arranjos aqui pensando, tá? Eles vão ter que ser documento a documento. A gente não vai, por exemplo, poder utilizar regimes especiais de consolidação de documento fiscal, né? Isso vai ter que ser muito bem avaliado quem tiver, porque para garantir a forma de crédito, uma vez que, quando a gente olhar, né, numa apuração, né, do governo, se vocês tiverem, a gente pode até mandar para vocês o link, mas tem algumas apresentações muito interessantes, né, do projeto piloto, já da Receita Federal, já demonstrando. Quando a gente olha o split payment, sobretudo o split payment inteligente, ele é como se fosse um grande conta corrente, é como se fosse a nossa conta bancária, que você tem lá as posições de débito e crédito identificadas, né, por agentes, por operações, por notas fiscais, e efetivamente quanto que você tem ali ao final do período da apuração do seu tributo, né? E aí o contribuinte, né, tem que ter, no caso, um bom sistema para fazer esse acompanhamento esse acompanhamento e ajuste, né? Caso contrário, você vai simplesmente assumir aquilo que o governo já vem te trazendo como um tributo a pagar, enfim, ou a compensar. Conciliação, né? Aqui a questão da conciliação ela se torna mais forte, né? Assim, a gente sabe que a conciliação sabe que não é um trabalho muito legal de se fazer, né? A conciliação, mas a gente sabe que é primordial ter isso em dia. E aqui, pessoal, falando um pouco, né, da iniciativa da Ipiranga, né? Pensando aqui na reforma tributária, pensando as operações aqui do nosso grupo, né? Não apenas de combustível, lubrificante, né? Que tem uma vocação industrial. A gente também tem plataformas também digitais, temos empresas que atuam também na prestação de serviço, locação também de imóveis. A gente entendeu que fazia sentido, né, a criação de um comitê interno, um comitê para a reforma tributária, né, no qual eu e o Hugo, nós, enfim, temos atuado aí de forma, bem dizer, quase 100% aí nos últimos 3 meses, por conta das últimas publicações. A gente tem um comitê técnico, que aí é formado pela Francis, mais a Vanessa e o Fábio Varandas, e também, obviamente, também outras áreas também que são responsáveis, sobretudo quando a gente tem que deliberar alguns temas. E aí, qual que é o nosso escopo aqui dentro dessa criação de comitê? Monitoramento e análise de publicações legais, né, de novas publicações, assegurar a conformidade tributária, pensando aqui na questão da eficiência do tributo, como que a gente vai, de fato, garantir, né, que a companhia ela tenha... Ela faça suas publicações de forma adequada, né, aí mitigando qualquer tipo de risco de multa, né, ou então de imagem. Tem aqui um braço muito forte com adequação sistêmica, que é muito importante nesse momento, né, por conta das notas técnicas, por conta das adequações sistêmicas, por conta de adequação de documento fiscal.
é muito importante também essa avaliação de impactos para uma eficiência tributária, né? Um pouco do que a gente falou aqui de novos créditos, muito embora a gente tenha ali uma carga tributária um pouco maior, mas a gente tem ali uma eficiência muito grande com novos créditos que passam a ser admitidos, né, nesse novo modelo. A gente também tem um braço de treinamento e capacitação, que é o que a gente vem já realizando, né? Quer seja com fornecedores, com clientes, parceiros, e uma comunicação comunicação e transparência, né? Então, assim, aqueles que tiverem oportunidade nas suas empresas de implementarem um comitê ou trazerem consultorias para auxiliá-los nesse tipo de avaliação é super importante, tá? A gente tinha falado, né, um pouco ali sobre o período de transição, e a gente traz aqui ao final para vocês, né, um período de transição detalhado, né, que aí você tem aqui, sobretudo a partir de 2029, né, que é quando os estados e os municípios passam a iniciar a calibragem da sua alíquota, a gente percebe que a gente tem uma redução de 10% do ICMS e do ISS, né, e um aumento de 10% no IBS, IBS, tanto municipal quanto IBS estadual, aí ao longo do período, né, de 2029 até 2032, para que, de fato, a gente chegue lá em 2033 com a extinção total do ICMS e do PIS e da COFINS. Em 2027, né, desculpa, vamos lá, em 2026, a gente não tem alterações, pensando aqui para ICMS, para o ISS, para o IPI, para o PIS e para a COFINS, segue sem alteração. Porém, a gente tem essas alíquotas de teste em 2026 que não impactam no meu preço, porém, elas têm que constar nos meus documentos fiscais. Em 2027, a gente tem ali já a extinção da PIS e da COFINS, e a gente passa a ter a questão da alíquota zero para o IPI e o IPI da Zona Franca de Manaus, que é justamente os produtos que você tiver análogos de produção fora da Zona Franca de Manaus, você vai ter ali uma alíquota a pagar. E em 2028 você ingressa totalmente no modelo do IPI da Zona Franca de Manaus, que é você com alíquotas fixas definidas. A gente ainda não tem a clareza de como isso vai ocorrer, porque depende de regulamentação. Então, a gente não sabe nem quais são os produtos que, de fato, vão ter essa questão do IPI, da alíquota zero e IPI Zona Franca de Manaus, tá? Isso deve ser publicado ainda pelo governo, tá? Aí nos próximos meses. E aqui, pessoal, a gente queria pedir a gentileza, né, a participação de vocês e também abrir para perguntas. A gente tem aqui mais 3 minutinhos, né, se vocês tiverem perguntas, mas a gente gostaria de fazer uma pesquisa rápida com vocês, né, como vocês têm se preparado para a reforma tributária e também, nesse chat também vocês têm a possibilidade também de encaminhar para a gente também perguntas, questionamentos, mas não fica também restrito também somente esse canal. A Bruna, enfim, todo o time da Iconic tem o contato aqui do time, né, da reforma tributária aqui da Ipiranga, e a gente é totalmente aí aberto, transparente aí para bate-papos com vocês, viu? Foi pouca informação ou foi muita informação, gente? Fiquei preocupada, Fran. Sim, se preocupou a gente, pessoal, pelo amor de Deus, dá um... Deu um aqui no coração. Sim, a gente consegue sim enviar a apresentação. A única Eu acho coisa que é que a gente bom, vai né? pedir para não divulgar para público externo, né? Para ficar restrito aqui ao grupo, né? Bem, aí a gente vai já se encaminhando para o final, né, Fran? Acho que faltou. Vi com a mão Oi, Elaine. levantada aqui. A Oi, Elaine Elaine. levantou a mão. A forma que a gente está se preparando aqui na ANAC é com a nossa equipe fiscal e contábil, né? Então, nós temos um departamento aqui que eu coloquei para fazer alguns cursos na Econet, que é uma empresa de Curitiba, só de contabilidade.
Então, a gente já fez uns 4 cursos e a gente está bem alinhado com o SANC, que é o nosso sistema. É o que a gente está, mas pelo que vocês apresentaram, que foi uma forma bem sucinta, esclarecedora, não está fugindo do que a gente está se preparando, não. A gente está um pouco preocupado que o SANC está um pouco atrasado com a parametrização dessas notas e tal, mas a gente está caminhando para tudo dar certo, né? Uhum. E é preparar o time e estar alinhado com o sistema, né? O time tem que estar bem alinhado. A gente tem 3 contadores aqui que não fazem o papel de contador, mas fazem o papel de conferir, regulamentar, enfim, o mero expediente, né? Que a contabilidade nossa é externa, mas antes de ser enviado para a contabilidade é tudo conferido. Então, são profissionais, hoje eu acho que a empresa não vai dar para continuar que não tenha profissional especializado nisso, principalmente nessa mudança. Mesmo que o cara não seja contador, mas o cara tem que, se for bom, o cara tem que fazer curso, o cara tem que estar alinhado com as novidades e com as mudanças, senão não vai funcionar. Pelo menos a gente está caminhando dessa forma, né? Eu espero que esteja no caminho correto. É o que a gente Bom, está andando. bom Super ouvir isso, correto, né? Elaine. É. Isso mesmo, assim. Acho que Ó, 2026 o foco é a gente estar Pode com os comigo. documentos fiscais, né, prontos, né, gente, para não ter problema de faturamento mesmo e a gente ganha mais um tempinho, mas é o que você falou, assim, é essencial ter gente trabalhando nisso e não vai dar mais para sobreviver. Já era difícil sobreviver sem, mas agora menos ainda, porque a gente está por Em um período suma, de. resumindo, hoje a gente não pode ter um funcionário que ele não entenda de uma nota fiscal, que ele não entenda do sistema, ele não entenda como funciona a tributação naquele departamento, mesmo que for só naquela caixinha que ele trabalha, mas ele tem que ter uma noção. Se ele não entender, a gente não vai conseguir. Pelo menos essa Exato. linha que eu peguei aqui na NAC, né? Com certeza. Mas E ajuda muito essas reuniões que a gente fez. Em maio foi ótima, agora foi um pouco mais detalhada, que caminhou um pouco mais, né? Importantíssimo essas reuniões que a gente se alinha no caminho, se a gente está certo, se a gente está errado. Eu até fiz algumas anotações aqui para ver com o meu time, com a Ana, que é meu braço direito na contabilidade aqui no tributário, e tal, para ver se a gente está caminhando, mas acho que está. Acho que está no caminho certo, é isso aí mesmo. Muito boa iniciativa. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que agora, já, né, a Biolog já está olhando, mas assim, olhar com mais presteza, envolver mais pessoas nisso, porque realmente o tempo passa muito rápido e a gente, né, acaba que se a gente não tiver preparado, realmente todos vão ter problema, né? E Agora que eu assim, vi que a minha câmera estava fechada, viu? Desculpa, Paulo. foi que você me viu aí, né? Eu Desculpa. achei que Mas, você estava eles estão querendo ficando responder preto o alguma tempo coisa aí. inteiro, né? Não, estava com a câmera mas, fechada. Agora que eu abri aqui no total, no grande, que eu vi que a câmera estava fechada. Desculpa. tá certo. Mas, assim, uma das minhas dúvidas é com relação aos estados, se os estados vão fazer algum acordo por conta da diferença de CMS da alíquota que existe, né? Eu não sei, já teve alguma regulamentação com relação a isso? Ou, né, ou vocês acham que vão ter, porque tem também alguns estados que têm liminar, então eu não sei como que ficaria isso, né, com relação até à competitividade e tudo dos, do- dos distribuidores, né? Os estados Você ainda quer não falar, Francis? regulamentaram, Fala aí. né? Eles ainda não regulamentaram a alíquota, né? Eles vão ter essa autonomia de escolher no seu estado qual é a alíquota, vai ter uma alíquota lá padrão, vai ter uma alíquota padrão que se não regulamentarem vai ser essa, né? Mas nem tem a, Referencial, né? a referencial, nem tem a referencial ainda, porque ainda vai no período de transição, e ainda não tem a dos estados também, por consequência, nem dos municípios mexendo nessa alíquota, né? Então ainda vai demorar um pouquinho. O que a gente já tem visto, né, é um movimento, por exemplo, de aumentar o imposto de doação, porque os estados vão ser impactados de alguma forma no ICMS, então a sucessão está mais cara, né? A partir do ano que vem eles já podem começar a mexer. Então, tem algumas reações que eles estão tomando, né? E o período de transição é longo também do ICMS. A gente fica de 29 a 32,
diminuindo o ICMS e aumentando o IBS progressivamente. E legal. isso já é uma reação dos estados, assim, para dizer, ó, preciso de um prazo de adaptação aqui, porque eu não sei o quanto isso vai mexer na minha arrecadação, né? Eu acho que tem mais um colega, não sei se é Leonardo, que está com Lê, eu não sei. Está com a mão levantada. Não, tá mudo não. Você está tentando falar, tá no mudo. É, A caixinha dele tá ficando amarela aqui. tá ali com a mãozinha Acho que ele é da levantada. Maquena, não é? É. LE, Mas aqui não dá pra ver. mas é super interessante, tá? Essa questão, até que eu sugeri, tá? Aqueles, enfim, independente de trabalharem com o sistema Sankey ou não, dedicarem pelo menos 2 meses, tá? Para realizarem testes de homologação com o sistema, né? Então, testes com as principais operações de saída, com notas fiscais de saída, e também buscando também notas fiscais de entrada já de fornecedores, enfim, que estejam já com o modelo já adaptado para fazer justamente o teste, né? Que muito embora você não tenha contabilização, você não tenha pagamento de tributo, você vai precisar recepcionar também esse documento, né? Então você não pode ter qualquer tipo de divergência, né, entre layout, né? Aqui a palavra-chave é layout e preenchimento de campos aqui para 2026, quando a gente pensa o nosso principal produto que é de lubrificantes, tá? Aí eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, a gente vai dividir com vocês esse material, tá? Com os links também. E assim, a gente fica à disposição, né, França? Aqui eu, o Hugo, né? Aqui todo o time também da Iconic, né? O time tributário também da Iconic, nós ficamos aqui à disposição. A gente deve fazer mais algumas rodadas, né? Acho que de repente, um pouco mais para frente, quando chegar novembro, né? Que vai começar a dar um friozinho na barriga, a gente espera que também não tenha nenhuma publicação nova também de nota técnica, né? Porque isso também acaba também interferindo também no andamento também dos projetos de ajuste de layout, principalmente pelos desenvolvedores de RPs. Mas a gente deve fazer mais um bate-papo para entender, né, onde que nós estamos, principalmente com relação à questão de emissão de notas fiscais, né? Se todos já conseguiram adequar os sistemas, com a percepção também que vocês também têm com seus fornecedores, né? Porque, sim, trata-se de uma cadeia de valor e é um tipo de alteração que acaba impactando a todos, né? Obrigado aí, pessoal, a todos pela presença, tá? E a Nós que gente vai. agradecemos toda essa dedicação e toda essa orientação. Obrigado, pessoal. Gente, Obrigada, Bom final de gente. semana para Bom vocês. semana, Que bom ter obrigado. tudo Obrigado, Tchau. França, Obrigada, Fabrício, gente. Hugo. Bom final de semana. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. tchau. Também.